Bom dia, na paz do Senhor a todos. Obrigado, Roberto, pela ponte, pelo convite. E estou muito abençoado nesta manhã encontrar esse grupo de oração aqui, buscando ao Senhor. É muito bom. Eu acabei de sair de uma aula, estava lecionando no seminário Instituto Palavra da Vida, então eu me atrasei um pouquinho por causa disso aí. Mas em tempo, né? Vamos trazer alguma contribuição. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que já tenho de poder falar com os irmãos aqui e ministrar. Pastor Roberto, eu fiz aqui um template. Será que eu consigo, compartilhar em tela? Quem é o nosso anfitrião aí, por gentileza? Não sei se... É o Wesley. Espera um pouquinho que eu vou liberar para você. Espera um pouquinho. Opa! Obrigado, irmão. Tem que ser o Wesley para liberar, né, rapaz? É. Wesley só libera. Pronto, está liberado. Pode entrar no share screen. Essa Obrigado. live aqui não tem dono, viu? Eu queria deixar com o Gerson, mas ele não aceitou. Então todo mundo manda aqui. Olha aí. Ok. Eu trago uma reflexão para nós, pastores, missionários, sobre que voz você... começou com um erro em português ali. Que voz... É porque eu terminei esse trabalho depois de uma aula ontem, estava muito cansado, às vezes escapou aí, mas o cerne vai estar aí com vocês. Que voz você ouve primeiro? Nós ouvimos algumas vozes, né? Você ouve a sua voz, você ouve a voz do próximo. Nessa categoria tem a sua esposa, a sua sogra, cuidado, seus filhos, né? Você ouve a voz dos amigos, está nessa categoria. Mas também você ouve a voz de Deus e também você ouve a voz do diabo. A pergunta é que voz que você ouve primeiro, porque, em regra, a primeira voz que você ouve na manhã determina o seu dia. A primeira voz que você ouve pela manhã determina o seu dia. Se você acordar ouvindo uma voz de preocupação, vai ser um dia preocupado. Se você acordar ouvindo uma voz de esperança, vai ser um dia de esperança. Mas o texto está em Apocalipse, o capítulo 4, o verso 1 e 2. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. E a primeira... falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Presta atenção que tem alguns elementos práticos nesta palavra aí. Primeiro, que tem uma porta no céu. Isso é muito bom saber que tem porta no céu. E que essa porta pode ser aberta. Segundo, que tem uma voz ali, ó, a primeira voz. Quem seria essa primeira voz que João estava ouvindo, né? Essa é a voz do Senhor. É a primeira voz do dia. Essa voz tem que ser ouvida. Eu acordo pela manhã, eu me recuso a sair do quarto para escovar os dentes se eu não ouvir essa voz. Eu preciso ouvir essa voz. Se eu acordar de manhã e não ouvir essa voz, eu estou preocupado. Aí sim, aí meu dia é difícil. E olha que interessante, que a voz chama, né? E para mostrar para ele o que vai acontecer. Ou seja, se eu consigo ouvir essa voz pela manhã, para me mostrar o que vai acontecer, estou agradecido, estou feliz, porque, de certa forma, Deus estará falando ao meu coração. Então, a pergunta fica no ar. Qual é a primeira voz que você ouve, né? Essa primeira voz determina o seu próximo dia, o seu dia. Então, em primeiro lugar, todo início deve começar pelo iniciador. Deus trabalha na linha da primícia. Quem que é o iniciador? Nesse caso, seria o Espírito Santo. Nós, pastores e pastoras, muitas vezes saímos para a rua para resolver problemas da igreja, da comunidade, da família, ouvindo tantas vozes, né? inclusive a voz da junta, né? a voz do presbitério, a voz do povo, e eu já descobri que voz de povo não é voz de Deus. Voz de Deus é a voz de Deus. Voz de Deus ela é única. A voz do povo se confunde. O mesmo povo que gritava, bendito que vem, foi o que falou, crucificam. Eu não posso acreditar na voz do povo. Então, o início começa por ele. Ele é o iniciador dessa voz no meu coração. Lembrando que Moisés disse a nós, não iremos se o Senhor não for conosco. Moisés era inteligente, sabia o que estava fazendo. Ele precisava ouvir sempre a primeira voz. Segundo plano aí, você não conseguirá operar o seu melhor se não ouvir a Deus.
Você pode operar em média, ou, desculpa a expressão, na mediocridade. Mas se você quiser operar o seu melhor, terá que ouvir a Deus. Eu fico imaginando Jesus, quando eu vou a Israel trabalhar, eu fico naqueles locais, naqueles encostas de rocha, de montanha, naquelas árvores milenares das oliveiras, pensando o que Jesus ouvia aqui. Como é que ele ouvia? Como é que seria esse momento de Jesus ouvir para depois pregar? Jesus saía da oração realizando, operando o seu melhor. Veja que os discípulos fizeram uma pergunta, meus irmãos, minhas irmãs, um pouco sem nexo. Assim, Senhor, ensina-nos a orar. Ora, essa pergunta dos discípulos parece que em nossos dias seria uma pergunta inócua. Hoje a pergunta de mercado é: como é que você faz? Me fala aí os 3 pontos para realizar esses milagres. Qual que é o estilo coach que o senhor usa? Nada contra coach, né, gente? Mas o que você faz? Como é que é? A pergunta seria uma pergunta de mercado. Pergunta de mercado. Como é que você faz? E hoje em dia, eu jamais iria ver Jesus dizendo: faça um curso comigo aqui, aperta embaixo o botão aí, vou te levar para a classe, vou te ensinar como é que faz milagre. Na verdade, os discípulos fizeram a pergunta correta, porque eles percebiam, glória a Deus, que logo após o momento de oração, Jesus fazia milagres. Então a pergunta era correta. Senhor, ensina-nos a orar, porque se a gente aprender a orar, nós vamos fazer essas coisas que o senhor faz aí. Eu fico pensando, gente, aquela rodinha de discípulos, conversando assim, os 4, 5 ali, Felipe ali com Pedro, Tiago, João, ali, conversando. Aí um olhava para o outro e dizia assim: lá vai ele orar. Ele vai orar, olha lá, já está orando. Daqui a pouco ele sai. Aí já tinha uns cegos ali, já tinha uns coxos ali, aí Cristo vinha, eles ficavam conversando: lá vem. Já orou? Olha lá, vai acontecer, olha lá, andou, olha lá, o cego viu, olha lá, tá vendo? Tem um mistério aí. O que ele faz nessa oração? Então, eles fizeram a pergunta correta. Se você não conseguirá operar o seu melhor se não ouvir a Deus. Terceiro plano, a falta em... Essa frase não vou nem falar. Essa frase, vou deixar que você leia. Essa frase aí, ela é penosa de se ler. A falta em ouvi-lo promove tragédias ministeriais. Eu vou dizer a vocês que já passei alguns perrengues no ministério por falta de ouvir a Deus. E às vezes ouvi-lo e não querer fazer o que ele queria. E achar que não seria ele. A gente corre para aquele negócio que o coração é enganoso, né? De Jeremias. O coração pode ser enganoso, mas a voz de Deus não é, não. E a voz de Deus do coração enganoso, o coração torna-se vivo. Ele entende. Não é possível. Então, a falta em ouvi-lo promove tragédias ministeriais. As tragédias ministeriais não aconteceram agora. Eita! As tragédias ministeriais acontecem no momento que você não ouve a Deus. Essa aqui tem que pensar um pouco mais. 4. Você não consegue ouvir a Deus se não decidir ouvi-lo primeiro. Eu preciso decidir ouvir a Deus. Eu preciso decidir. É igual eu falei para os irmãos: eu não saio do quarto se não ouvir essa voz. Eu preciso decidir. E mesmo assim, ainda corro o risco de não fazer adequadamente, ainda conseguir aí de umas tribulações para Deus arrumar. Mas eu preciso decidir. É uma decisão que eu tenho. Eu preciso decidir ouvir Deus primeiro. Quando eu fui pastor em Nova York, eu pastoreei em Nova York 2 anos, lá na 42, da Astoria. Fica ali no Queens. Você sabe que Nova York não existe, né? Nova York são 5 bairros. O pessoal chama Manhattan de Nova York, mas não é Nova York. Nova York é Bronx, é o Brooklyn, Manhattan, Astoria, Queens e Long Island. Então, Nova York em si, ela não existe, é um nome que dá àquela região. Eu fui pastor ali durante 2 anos, plantando a igreja brasileira com o pastor José Carvalho, e eu ia nas manhãs na igreja do David Wilkerson, lá na Times Square. E eu via algo ali que me comovia. Aquele local, gente, possuía 5 cultos por dia. Cada culto com 1.500 pessoas. E para você entrar no culto, tinha que pegar uma senha na internet, senão você não entrava. Chegava na porta do estabelecimento lá, tinha uma fila de gente esperando alguém faltar.
Quando acabava dar o horário do culto, aí vinha um diácono e gritava: 2 lugares, 1 lugar, 5 lugares, porque alguém faltou e as pessoas entravam. Que unção que havia naquele lugar. E um dia eu conversando com um dos pastores, disseram assim: não, nosso segredo aqui é oração. Olha o que o David Wilkerson fazia. Olha a ideia que ele tinha. Eu achei aquilo fantástico. Ele tinha 70 pessoas que jejuavam por culto. Para cada culto dele tinha 70 pessoas. Essas pessoas jejuavam pelo culto. Quando o culto ia começar, ele não começava com cântico, com leitura da palavra, igual a gente faz no nosso sistema wesleyano, chamada adoração e tal. Não. Ele dizia o seguinte: gente, eu não quero ficar aqui 2 horas lidando com o demônio sentado me olhando, uma doença doendo. Eu quero liberar primeiro o ambiente espiritual. Então, ele chamava os 70 na frente, que jejuaram aquele dia, e orava pelas pessoas. Meu amigo, era gente caindo, endemoniada, vomitando cabelo, negócio de doido, negócio assim fantástico. Aí, quando acabava a reunião, tirava algumas pessoas dali, ele dizia: bom, agora o ambiente está livre, o culto vai fluir. E realmente o culto fluía. O que chamou a atenção também é que a equipe de louvor dele, ele tinha uma lei lá que só podia subir no altar quem orasse 2 horas para subir para ministrar. 2 horas. Então, o pessoal que fazia o culto das 7 chegava às 5 para orar. O pessoal que ia entrar às 9 chegava às 7 para orar. O pessoal que entrava ao meio-dia chegava às 9. O pessoal que chegava às 6 da tarde chegava ao meio-dia para orar. Então, havia uma lei que só podia subir naquele púlpito quem orasse 2 horas. Aí você vê o que os caras são, né, meu? Você vê onde é que os caras chegam. O segredo é isso aí. No nosso igreja, a gente chega no púlpito, abotoando o paletó, abotoando o cinto, colocando a meia no sapato, perguntando que hino que está no segundo hino já. Quer dizer, uma correria brava, a gente corre por tantas coisas. Um dia um pastor falou com Wesley: Mr. Wesley, I don't have time to pray. Eu não tenho tempo para orar. O Wesley falou assim: really? You must be very busy. Você deve ser realmente muito ocupado, não consegue orar. Está aí, né? Número 5. Moisés só entendeu o chamado depois que ouviu Deus. Se coloque no lugar de Moisés, pessoal. Moisés nasceu, foi criado no Egito, no palácio. De repente, ele descobre que ele é um da plebe, ele é um hebreu, ele é um bleu-breu, ele é um plebeu hebreu, né? Ele descobre quem ele é. Ele ficou meio aturdido. Aí o cara passa de palácio para cuidar de ovelha lá no Monte Horebe, para limpar esterco de ovelha. O cara que vivia lá ele ficou meio aturdido. Só depois que ele ouviu é que ele entendeu. Aí a ficha, na época não tinha ficha, e nem hoje tem mais, mas a ficha de Moisés caiu naquela hora. Quando ele consegue ouvir Deus, o chamado, ele consegue entender o legado. E uma coisa é você ouvir o chamado e não entender. Outra coisa é você entender o chamado e conseguir entender o legado. Quando ele entende o legado dele, pronto. E alguém um dia falou comigo: por que Deus foi assim com Moisés? Ele chegou na beira da terra e não entrou. Ora, o chamado dele é para levar o povo até a porta. Entrar na terra prometida seria bônus. Então, entender o legado, meu Deus, isso aí arrepiou até os ossos do espírito. Entender o legado é entender a missão. Entender a missão não é cobrar a Deus, gente. Às vezes eu pastorei uma igreja que eu peguei ela 3P, pequena, pobre, problemática. Igreja 3P. Quando chegou, que ela estava no auge, ela estava assim, naquele, sabe, arrecadando, crescendo, o ministério. Deus falou comigo assim: ó, seu tempo acabou. Eu falei: Senhor, na hora de entrar na terra, eu vou ficar. O seu chamado era para isso. Então, o pastor que não entende o seu chamado, não entende o seu legado. O seu legado está intrinsecamente atrelado ao seu chamado. Quando você não entende o legado e só o chamado, você vai extrapolar o seu legado. Aí você começa a estragar tudo que Deus fez, tudo que ele ia fazer. Então, na verdade, a obra não é minha. Eu fui chamado por um conjunto da obra e ali eu sou uma peça no tabuleiro de Deus. Ele me move da forma que ele quer. Então, eu não sou dono de igreja, não sou dono de ministério, né? Aí alguém já falou: fala a Deus, né? Eu não sou dono dessas coisas, eu sou apenas chamado para cumprir o legado que veio de um chamado que eu ouvi Deus. Moisés só entendeu o chamado depois que ouviu Deus.
Tanto é que ele não reclama, né? Ele olha a terra. Eu já estive lá no Monte Nebo algumas vezes e já vi a visão que Moisés teve. Sinceramente, rapaz, é de cair o queixo. Você vê o Mediterrâneo, vê Israel inteirinha, porque tanto ele prosseguiu aquele povo no Egito. É assim mesmo. Lá no céu um dia a gente vai entender. Número 6. Deus, por toda a Bíblia, só ouviu o clamor. Ele ouviu o clamor de Ismael, ele ouviu o clamor de Ana por Samuel, o clamor de Sodoma, o clamor do povo de Israel no Egito. Quem ouve a... Eita, segura essa aí. Quem ouve a Deus, ouve o que Deus ouve. Se você ouvir o que Deus ouve, você vai amar a sua cidade. E vai amar o seu ministério. Porque Deus só ouve o clamor. O verbo ouvir, atrelado à palavra Deus, por toda a Bíblia, no caso Adonai ou Yahvé, sempre está precedida de um clamor. E ouviu Deus o clamor. Inclinou-se Deus a ouvir o clamor. E Deus disse, eu ouvi o clamor que veio. Então, Deus só ouve clamor. Se eu não souber clamar, eu não atraio o ouvido de Deus. Veja que eu estou falando nesta manhã de comunicação de pai e filho, né? Isso é um território que o diabo não entra, porque é assunto de família. O diabo não põe a mão no meio, não consegue, não. Isso é assunto de família. Por isso que a oração, ela corre livre. Então, eu só posso entender o clamor quando eu ouço que Deus está... A pergunta dessa manhã é, o que é que você está ouvindo? Você está ouvindo o clamor através de Deus? Número 7. Se você quiser ouvir o clamor da sua cidade, ouça-o através de Deus. Pastor Roberto, Pastor Ronaldo, eu tenho certeza que na hora que as pessoas ouvirem o que Deus está ouvindo, vai mudar drasticamente o seu ministério. Vai mudar completamente se você consegue ouvir o que Deus ouve. Deus está ouvindo o clamor do cego, Deus está ouvindo o clamor do desprotegido, do pobre, do desamparado, Deus está ouvindo o clamor dos pecadores. Se eu não consigo ouvir o clamor através de Deus, eu vou ouvir outras coisas e vou basear o ministério naquilo que eu estou ouvindo. Eu perco a sensibilidade do altar, eu perco a sensibilidade do ministério. Quando eu fui missionário, na minha primeira igreja, eu tinha 21 anos de idade, fui lá no Nordeste. Eu fui pastorear esta igreja. Eu saí do seminário cheio de apostila, cheio de planejamento. E quando eu cheguei lá, nada funcionou. Deu tudo errado. Eu fiquei desesperado. Eu fiz a mala para ir embora. E fui no orelhão ligar para o meu bispo. Naquele tempo tinha um negócio de ligar a cobrar. Tinha uma musiquinha que tocava assim, ó. Tem pobre ligando para mim. Aí eu fui ligar para o bispo. E quando eu estava ligando o bispo para entregar a igreja, eu ouvi o clamor de Deus pela primeira vez. Gente, isso mudou minha vida. Isso mudou. Eu tinha 21 anos de idade. Isso mudou meu ministério. Eu ouvi o clamor de Deus. Eu ouvi quando a voz falou comigo assim: será que Jesus abandonaria assim as suas ovelhas? Quando eu vi aquela voz, eu soltei o telefone, ele ficou balançando. E lá, alô, quem fala? Pode falar. Pastor Roberto, eu olhei para a cidade e meus olhos se encheram de lágrimas. Era a mesma cidade, era a mesma rua, era a mesma ladeira, mas agora era um outro coração. Eu estava ouvindo o que Deus estava ouvindo. Glória a Deus. E eu desci a ladeira de braços abertos, chorando e clamando, e o povo não está entendendo nada. Aquele piá, daquela forma, aquele guri com a mão aberta, chorando, descendo. Eu queria abraçar a cidade. Aquela cidade, pastor Alberto, que eu reclamava que o povo era pobre, que o povo não queria nada, que a igreja não crescia, que não tinha arrecadação, eu comecei agora a abraçar as pessoas na rua. Eu passava por uma pessoa, abraçava aquela pessoa, chorava aquela pessoa, e o meu coração tocou a cidade. Eu vou encurtar a história. Hoje é um distrito, tá? Tem mais de 10 igrejas e tem mais de 2.000 membros. Se eu não ouvisse a voz de Deus naquele dia, quem sabe teríamos até hoje uma igreja pequena, pobre lá e problemática. Mas porque eu ouvi a voz de Deus, eu comecei a ouvir o clamor da cidade. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Ouvir o clamor da cidade pelo que Deus está ouvindo. Número 8. A voz de Deus não estava na sarça, estava no fogo.
Nós somos a sarça, nós somos aquela planta do deserto. A sarça, gente, ninguém quer em casa. A sarça é uma árvore nanica, frustrada, que não cresceu, que não dá fruto, só tem folha. Olha lá. É planta de deserto. Ninguém quer em casa, ninguém enfeita uma casa com sarça, a não ser com avenca, com samambaia. Você é essa sarça. Você é essa sarça. Mas se você ouvir a voz de Deus, vem fogo na sarça. E você vai ter a mesma coisa que Moisés teve. Moisés olhou e falou, eu conheço essa sarça. Eu estou aqui todas as manhãs, mas esta manhã tem algo novo nessa sarça. Eu saí de casa para pregar, eu preguei terça-feira na igreja. Eu saí de casa para pregar, eu falo, Senhor, lá vai a sarça. Manda o fogo. Porque o povo não quer ver a sarça, o povo quer ver o fogo. Glória a Deus. Ouvir a voz de Deus não significa fazer a sua agenda, mas a agenda dele. Eita! Ouvir a voz de Deus não significa fazer a sua agenda, mas a agenda dele. Eu conheci um pastor que se gabava porque a agenda dele era cheia de papel. Dizia, sou ocupado, sou ocupado. Eu perguntava, e como é que deve ser a agenda de Deus para ele? Se a dele é assim, ele não vai ter tempo para ouvir a voz de Deus, né? Como disse o Wesley, está tão ocupado que não consegue orar. Então, ouvir a voz de Deus significa fazer a sua agenda, mas a agenda de Deus. E a agenda de Deus nem sempre é a agenda que você quer, né? Um dia Deus falou comigo assim, ó, eu fui superintendente nos Estados Unidos, eu fui lá, superintendente de 6 anos em Connecticut, né? Eu tinha, lá é por estado, lá não tem como você ter uma igreja numa cidade ou na outra, é por estado. Eu tinha igrejas étnicas, né? Eu tinha igreja francesa, uma igreja indianos, né? Eu tinha igreja hispana, igreja americana. E na manhã eu levantei com uma situação de uma igreja americana lá em Slate Hill, e o senhor falou comigo, feche a igreja. Rapaz, você sabe que o superintendente, né, Roberto, ele quer chegar na conferência com o distrito, né, no topo, né? Arrecadou, cresceu, ampliou, e eu estava fazendo o caminho ao contrário. Olha, ouvir Deus, às vezes, é fazer o caminho contrário. Ouvir Deus, às vezes, é fazer o caminho do insucesso. Ouvir Deus, às vezes, é tomar algumas brigas e não ser compreendido por aqueles que não ouvem Deus. Ei, ó, geralmente, uma decisão que você toma como superintendente, como pastor, se você ouviu Deus, você vai ouvir reclamação de quem não ouve Deus. Porque quem ouve Deus entende o que Deus está fazendo. E é assim que ele faz. Vamos terminar. 10. Se você não ouve a Deus, você é um ativista. Por quê? Porque na ânsia de fazer acontecer sem ouvir a Deus, você preenche vazios de acordo com o seu parecer. Isso torna você um ativista. Certa vez eu trabalhei o dia inteiro no distrito. Rapaz, fiz coisa. Aquele dia, sabe aquele dia atípico, né? Que você tem 10 gabinetes, você tem, olha, meu Deus, você tem o superintendente, o bispo pede relatório. Rapaz, eu nem em casa fui para jantar. Lá na igreja tinha um banheiro, tomei um banho e fiquei no culto. Preguei, quando foi no final, caiu um demônio lá. Pá! O demônio caiu. E eu tô em cima, que sai, não sai. Com muito custo, o demônio cansou de mim. Ele saiu, né? Aí eu fui para casa de carro, falei, Senhor, mas espera aí, meu. Hoje eu fiz tanta coisa na igreja que eu nem lembrei de ter pecado hoje. Eu parei para pensar, não pequei. Aquele dia eu não pequei, não tive tempo de pecar. É relatório, é pastor, gabinete, falando com o bispo. Rapaz, eu não pequei, né? Porque o demônio não saiu. Senhor, o demônio sabe que cansou de mim. Ele foi embora que ele não aguentava mais. Quando eu cheguei em casa, pus o carro na garagem, que eu fechei a porta, a voz do Senhor falou comigo, você passou tempo com a minha obra e não com o Senhor da obra. Eita! Olha, gente, essa mensagem está pesada, né? Se vocês não tomaram café até agora, não sei se vão tomar, não, mas essa mensagem está pesada. Isso é chicote pastoral, tá? Deus falou comigo, você passou tempo com a minha obra, não quer dizer nada. Eu não me impressiono com você. Eu não me impressiono com as suas mensagens.
eu não me impressiono com os seus sermões, eu não me impressiono com os seus argumentos, com os seus batismos, com os seus... Isso não me impressiona. Isso não me impressiona. Você não passou tempo comigo. E que lição, irmãos. E que lição. Vamos encerrar a última. Quem você está ouvindo? A família? Os parentes? As contas? Os problemas? A primeira voz que você ouve determina o restante do seu dia. Eu vou até arriscar perguntar, você já está aqui há um bom tempo, né? O que você ouviu hoje de manhã? Dá tempo de você reverter esse quadro ainda, nesse finalzinho. A primeira voz que Adão ouviu foi de Deus. O dia que ele ouviu a sua mulher, pecou. Qual voz que você está ouvindo, né? Quando Adão ouviu Eva, aí ele foi ouvir que a mulher tinha... Olha, pergunta aos senhores, às senhoras, qual foi a primeira voz que Adão ouviu? Olha, Adão é o único ser humano que pode dizer, não, a primeira que ouviu foi Deus. Ele foi o primeiro ser criado. Ele não tinha que ouvir outra voz, não ser Deus. Por obrigação. Adão ouviu Deus. Mas o dia que ele ouviu a mulher, ele pecou. Então, a pergunta é, vale a pena ouvir alguém que não seja Deus? Então, que Deus abençoe nesta manhã essa explanação modesta, mas que algumas verdades possam nos ajudar no nosso serviço pastoral, na nossa caminhada como obreiros e obreiras. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Me sinto muito honrado. Pastor Roberto, Pastor Ronaldo. Amém. Obrigado, pastor Eliseu. E nosso costume aqui